Bom dia, graça e paz. Gostaria de poder estar compartilhando mais uma palavra, né? Creio que Deus tem grandes coisas para minha vida, para sua vida. E Deus me fez estar refletindo o que tem, né? Deixado as pessoas sem poder compartilhar a palavra, sem poder expandir aquilo que Deus quer, né? Que o mundo saiba, né? A palavra do Senhor. E eu estive refletindo sobre a história de Zaqueu, né? E gostaria de poder estar compartilhando isso com vocês. Eu vou estar dando início a uma oração. Senhor Deus, Pai querido, nós entramos na sua presença, Pai, no nome de Jesus Cristo, e te pedimos discernimento, Senhor. Nos dá discernimento para entender a tua palavra, para entender os teus propósitos sobre a vida de cada um, Pai. Nos direciona a fazer aquilo que o Senhor quer, nos direciona a fazer aquilo que o Senhor deseja, Senhor, aquilo que é segundo o coração do Senhor. Por isso nós entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor, a partir desse momento que o Senhor esteja presente em cada um, Senhor, em cada coração, agindo de maneira que lhe apraz, Senhor, de maneira que lhe satisfaz, Senhor. Então por isso nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra de hoje ela está lá em Lucas. Se você tem uma Bíblia, né, gostaria de poder estar acompanhando. Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 9, ao versículo 10, né? Vou estar lendo esse trechinho inteiro para que você, né, possa entender melhor aquilo que Deus, né, quer fazer. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que né, essa palavra faz a gente refletir agora no momento? Assim, eu ia falar sobre como que Zaqueu se sentia diante, né, daquilo que Deus queria fazer na vida dele. E quantas vezes a gente, né, não se depara diante de algumas situações na vida da gente que a gente olha e fala, meu Deus, eu vou compartilhar a tua palavra, eu vou falar da tua palavra, eu vou expandir o seu amor, mas qual é a minha capacidade, né? Eu tenho capacidade para isso? A gente para e reflete um pouquinho na história de Moisés lá, né, quando ele se queixou para Deus lá, né, que ele não iria conseguir levar aquilo que Deus queria que ele, né, transmitisse através das suas palavras, porque ele se queixou, né, que ele era uma pessoa que não saberia falar, né, diante das pessoas, não saberia expor o amor de Deus através da sua fala. Então ele se queixa, mas como que eu, né, vou falar do amor do Senhor, sendo que as minhas palavras não são direcionadas para isso? E Deus, ele quer, né, nos aprimorar a fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. E sendo, né, aqui Zaqueu, homem de pequena estatura, ele se pôs à prontidão, né, a buscar aquilo que né, Deus propriamente queria fazer na vida dele através de Jesus. Então, ele sabendo que Jesus estava ali, ele, né, deu um jeito de se aproximar de Jesus para poder, né, se orientar no caminho que Deus quer. Eu não sei qual é a sua dificuldade, o que, né, você tem atravessado, quais são as suas limitações, né, quais são aquilo que te impede exatamente de
poder fazer os planos de Deus. Talvez você tenha um vício aí, né, que você acha que é impossível para você se libertar, ou você acha que a sua aparência não condiz para isso. Deus, ele te convida nesse momento a buscar a presença do Senhor, né, estar presente do Senhor, para que ele possa te orientar nos caminhos devidos. Só que para isso, às vezes, a nossa caminhada, ela é atrapalhada por algo que a gente precisa entender. Aqui, que nem Zaqueu. Para ele ir atrás, né, das coisas que Deus tinha preparado para ele precisou subir numa figueira. Porque no meio da multidão ele não ia conseguir se aproximar de Jesus. E às vezes nós temos pecados que nós nem mesmo sabemos que tem nos atrapalhado de buscar a presença do Senhor. Porque Zaqueu, né, quando ele se arrepende verdadeiramente, ele diz aqui: estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Para quê? Para buscar a presença do Senhor, para fazer aquilo, né, que Deus tinha designado no coração dele. Porque Deus, ele não nos repreende assim: ai, Luciana, você vai fazer tal coisa, né? Você vai parar de beber, você vai parar de fumar, você vai buscar a presença do Senhor do jeito que eu tô mandando, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Deus não é assim. Deus, né, e nos envia o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, para que nós possamos verdadeiramente nos arrependermos daquilo que não apraz a vontade do Senhor. E Deus quer modificar a sua vida, Deus quer endireitar as suas veredas. O que tem me feito cair em pecado que eu não consigo abandonar. E quando Jesus diz aqui, né, para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Talvez você se sinta perdido, né? Eu sou um caso que não vai mudar mais. Minha vida não tem mais mudança. Eu tento fazer tal coisa e as coisas não encaminham, né, para os propósitos do Senhor. E Deus quer modificar o nosso pensamento. Deus quer endireitar as nossas veredas, porque Ele ama aquele que está perdido, como eu disse, né, no vídeo anterior. Talvez para mim seja difícil, né, estar aqui trazendo a palavra, né, ministrando algo que Deus quer que eu ministre. Mas assim, se eu não me disponibilizar, se eu não arregaçar as mangas e colocar a mão na massa para fazer a vontade do Senhor, as coisas não encaminham, né, para que aquilo que o Senhor quer na minha vida, os propósitos que o Senhor deseja fazer na minha vida sejam modificados. Então a gente precisa verdadeiramente dar o primeiro passo. A gente precisa verdadeiramente buscar a presença do Senhor, né? E procurar verdadeiramente aquilo que tem nos afastado do Senhor. O que tem me afastado da presença do Senhor, o que tem me feito me direcionar para caminhos que não são dirigidos pela vontade do Senhor. E eu gostaria também de poder compartilhar Mateus aqui fala um pouquinho sobre perdão, né? O que tem nos travado, às vezes não só, né, algo que a nossa aparência, né? Porque Zaqueu era um homem de pequena estatura, mas isso não o impediu de buscar a presença do Senhor. Talvez a sua aparência tenha te impedido de buscar a presença do Senhor. E aqui fala em Mateus capítulo 18, do versículo 35. Fala, o trechinho aqui que eu estava lendo, fala sobre o servo impiedoso, né? Que ele foi lá, pediu perdão, né, por uma pessoa que ele estava devendo uma dívida, e a pessoa perdoou ele e tal, e ele foi lá e, né, condenou o outro que estava devendo para ele. Então, às vezes, a vida da gente, ela não consegue ser prosseguida por falta de perdão. Às vezes a gente tem a oportunidade de perdoar alguém e a gente não perdoa. A gente acha que as pessoas são culpadas pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Então é tempo de fazer uma análise pessoal, né, de poder estar analisando o que tem impedido os meus caminhos. Será que eu preciso liberar perdão para alguém? Às vezes a gente acha, mas
a minha vida não tá bem por causa da fulana, por causa da cicrana, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou prejudicar a vida de outra pessoa. A gente precisa ser limpo de coração. A gente precisa purificar o nosso coração desses pensamentos, desses sentimentos. E aqui no versículo aqui, tá escrito assim, ó, se você quiser pegar lá em Mateus 18, versículo 35, para poder estar lendo esse versículo, porque é um versículo que fez ênfase no meu coração. Será que eu preciso liberar perdão para alguém? Será que eu preciso restituir algo dentro de mim para que as coisas possam prosseguir a meu favor? Deus não quer, que nós tenhamos, um espírito, um sentimento de complexo de inferioridade. Ah, mas porque a fulana fala bem, o fulano fala melhor, a fulana faz melhor, eu não consigo fazer. Deus nos capacita. Deus está te capacitando nesse momento. Deus está te chamando, verdadeiramente. Busque a presença do Senhor, anseie a presença do Senhor, que Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar o coração do seu irmão. Vocês não entenderam, Eu também não, mas eu vou estar lendo de novo o trecho aqui. Eu vou lá, enfim, eu vou ler o trecho inteiro, porque daí dá para ter um entendimento melhor. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuíam fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu servo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Quer dizer, o que ele, falou para o seu patrão lá no caso aí, o outro falou para ele também. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do conservo como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Quer dizer, ele cobrou e ele teve que pagar, pro seu patrão lá, que havia perdoado. Então, da mesma forma, é assim Deus com a gente. Quando a gente não perdoa, o nosso próximo de algo que ele fez contra a gente, Deus, interfere naquilo que ele tinha, exatamente posto sobre a sua vida. Se Deus te fez uma promessa, talvez, você não consiga chegar aonde você quer, você enfrenta dificuldades, por quê? Por causa de uma consequência que você não deveria ter feito. Então, assim, é tempo de modificar o nosso coração. É tempo de perdoar, é tempo de restaurar os nossos sonhos. Talvez o inimigo usou pessoas para atrapalhar os seus sonhos, para destruir os seus sonhos. Quantos suicídios, quantas mortes aí por causa de pessoas, Pessoas não, O próprio Satanás tem destruído sonhos, tem acabado com vidas, porque a função dele aqui, é matar, roubar e destruir. Então é tempo de perdão, é tempo de perdoar. E é tempo, de olhar para nós também. Será que eu sou capaz de levar a palavra do Senhor? Será que eu tenho essa capacidade? Talvez você, pense assim, eu, quero trazer para você uma palavra de renovo.
Continue, persevere e busque a presença do Senhor, porque Ele tem grandes planos na sua vida, Ele tem grandes planos na minha vida. E é isso que eu gostaria de estar compartilhando. Vou estar encerrando com uma oração. Pai querido, eu entro na Tua presença, Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai. E te peço de todo o coração que a Sua palavra seja brotada como uma semente que é lançada no solo, Senhor, para que seja frutífera, Senhor, traga bons frutos. Modifique corações, Senhor, sonhos destruídos, vidas destruídas, que fizeram com que se desorientassem para outros caminhos, Senhor. Eu peço que o Senhor nos alinhe aos Teus propósitos, nos coloque diante da Tua presença para sermos direcionados àquilo que o Senhor quer, Deus. No nome de Jesus Cristo, eu te peço, crendo que o Senhor fará grandes coisas, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém.